A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom que você está aí para que eu possa compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. E hoje eu quero começar uma nova série aqui no canal, que tem por título Evangelho na Veia. E hoje a gente vai iniciar com Paulo, carta aos Romanos, primeiro capítulo e o verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você sabe o que é o Evangelho? Você sabe para que serve o Evangelho? Você sabe qual é a origem do Evangelho? As pessoas falam sobre o Evangelho, mas às vezes não conseguem falar o que é o Evangelho na prática. E não há conversão ou salvação genuína se não houver a exposição do Evangelho. Então eu acredito que essa série vai te ajudar muito na tua vida espiritual, como líder, como pregador, vai te ajudar, porque nós precisamos de uma boa dose de Evangelho na veia. No versículo 14, Paulo vai dizer assim: sou devedor. Vale lembrar que Paulo ele foi chamado para ser apóstolo aos gentios. Isso é, o chamado de Paulo foi para que ele fosse enviado para os gentios. Isso é, todo aquele povo que não era judeu. Naquela época, quem não fosse judeu era chamado de gentios. Então, o apóstolo Paulo, ele foi chamado para pregar para não judeu, ok? Até aí tudo bem? Então vamos lá. Paulo, quando diz assim, sou devedor, ele estava dizendo assim, eu entendo que eu tenho uma responsabilidade com o povo gentio. Então, eu tenho uma responsabilidade de ir pregar o evangelho em Roma. É por isso que Paulo está dizendo que ele é devedor, porque Paulo sabia que Deus o encontrou e o aceitou. Paulo era perseguidor, pegou cartas para fechar e prender, e se preciso fosse, matasse os cristãos da sua época. Paulo autorizou, concordou com a morte de Estevão. Paulo tinha sangue nas suas mãos dos crentes da sua época, da igreja primitiva. Então Paulo sabia que ele não era uma boa pessoa. Paulo sabia o seu pecado, mas Deus o encontrou. Deus o aceitou. Então Paulo sabia que ele precisava comunicar, isso é, anunciar essa verdade para outros pecadores. Então Paulo usa a palavra sou devedor. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, tinha a obrigação de ir ministrar na capital do império. E Paulo, ele continua dizendo, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo está dizendo, eu tenho uma responsabilidade de ministrar o evangelho para todo mundo, seja sábio, seja ignorante, seja bárbaro, seja gentil, não importa. Eu tenho a responsabilidade, porque assim como Deus me alcançou, eu preciso comunicar essa verdade e Deus também quer alcançar outras pessoas, assim como Ele me alcançou. Que ensinamento poderoso a gente já pode tirar daqui. Quer dizer, a responsabilidade de comunicar o evangelho a outras pessoas. E quando eu digo outras pessoas, eu estou englobando todos, todo mundo. Então, quando nós entendemos que o evangelho nos alcançou, que Deus nos aceitou, que Deus nos amou, nós precisamos trazer sobre nós a responsabilidade. Em outra passagem, Paulo vai dizer: eu tenho a obrigação de pregar o evangelho. E ai de mim
se não pregar. Quer dizer, Paulo entendia muito bem que sobre ele caía a responsabilidade ou a obrigação de pregar o evangelho. Então, isso já traz para nós um ensinamento que eu e você precisamos também trazer sobre nós essa responsabilidade de pregar. Não é só para o pastor, não é só para os missionários, não é só para os ministros ou para alguém que tem um chamado aí para ser evangelista, para ser missionário. Não. Todos que foram alcançados pelo evangelho têm a responsabilidade de anunciar o evangelho a todos. Isso é, qualquer pessoa que cruzar o teu caminho e não conhecer a Jesus é um campo missionário e você é a pessoa que Deus quer usar para que aquela outra pessoa ouça o evangelho. E Paulo continua: e assim quanto está em mim, quer dizer, do que depende de mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Observe que Paulo está dizendo quanto a mim, quer dizer, no que depender de mim. Que coisa poderosa. Paulo poderia dizer, o diabo não quer que eu vá, porque em alguns momentos o diabo atrapalhou a ida de Paulo a Roma. Em outros momentos, Paulo estava ocupado com a obra de Deus e ele não pôde ir para Roma. E ele poderia dar várias desculpas. Ele poderia dizer vários motivos por que ele não foi ainda para Roma. Mas ele diz assim, quanto a mim, eu estou pronto. No que depender de mim, eu já estou pronto. As malas já estão prontas, a cabeça já está cheia, repleta do evangelho, o coração em chamas e eu vou para Roma. Observe que não é só se sentir devedor, não é só querer ir pregar, falar de Jesus. Pelo contrário, você precisa estar preparado para anunciar o evangelho. Não é só paixão, não é só emoção. Vamos lá, vamos falar de Jesus, vamos ganhar o mundo, vamos levar plaquinha, vamos orar para as pessoas na rua. Calma. Antes de você ir para a rua, você precisa entrar no seu quarto. Antes de você falar de Jesus para alguém, você precisa conhecer a Jesus. Antes de você tentar ganhar o mundo, você precisa perder a sua vida para Jesus. Pois só assim será possível anunciar o evangelho para outras pessoas. Paulo é um exemplo vivo. Eu estou pronto. Isso é, Paulo estava pronto espiritualmente e também intelectualmente. Paulo estava bem espiritualmente, intimidade com Deus, relacionamento, e ao mesmo tempo Paulo conhecia a Escritura. Paulo estava preparado para responder. Roma era a capital do império, era um povo orgulhoso. Eles não ouviam as pessoas que estavam abaixo deles, e muito menos um povo que devia servidão para Roma, que pagava tributo, porque Roma tinha ali o domínio daquele povo. Então o romano não estava preocupado com aqueles que estavam abaixo. Mas olha o que aqui Paulo diz, eu estou pronto. Essa palavra pronto, em algumas versões vai dizer ansioso, em outras versões vai dizer preparado. No que se diz respeito a estar preparado, Paulo estava preparado espiritualmente e intelectualmente. No que diz respeito a ansioso, não se refere a um turista que quer conhecer uma nova cidade, uma nova cultura. Não. Paulo está dizendo, eu estou ansioso para ganhar almas. Quando nós pensamos em uma viagem missionária, quando nós pensamos em um trabalho evangelístico, o que é que gera ansiedade em você? Será que é ganhar almas ou tirar foto para postar no Instagram? Hoje em dia, as pessoas estão ansiosas, mas estão ansiosas para usar a camisa que acharam muito bonita, a coreografia que ensaiaram está bela, o louvor que está na unção preparado para abrir os céus.
outros apenas para tirar uma selfie mostrando que está no campo missionário. A pergunta é: você está ansioso? E se está ansioso, pelo que você está ansioso? Paulo estava ansioso para ganhar almas. É por isso que ele vai dizer: estou pronto. Paulo estava preparado e no que dependesse dele, ele ia para Roma. E quando Paulo estava dizendo que ele era devedor, observe isso aqui. Paulo não se livraria da sua dívida enquanto não contasse ao maior número de pessoas possível as boas novas da salvação em Cristo. Paulo estava ansioso porque ele queria contar para o maior número de pessoas a boa notícia. Paulo queria contar para as pessoas aquilo que Jesus tinha feito na vida dele e também que poderia fazer na vida daqueles que viessem a crer. Continuando, Paulo vai dizer assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Paulo não se envergonha do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Paulo, ele tinha convicção da mensagem que ele carregava. Paulo tinha convicção que aquilo que ele levava, aquela experiência de conhecer a Cristo no caminho de Damasco, que mudou a vida dele, poderia mudar a vida de outras pessoas. Então é por isso que Paulo, mesmo diante da capital do império, aquelas pessoas que estavam preparadas, aquelas pessoas que eram ricas, poderosas, diante do maior exército daquela época, Paulo estava dizendo: eu não me envergonho do evangelho. E aqui eu quero abrir um parênteses antes de falar do evangelho. Nós precisamos ter em mente que nós não podemos ter vergonha do evangelho, porque o evangelho é o evangelho de Cristo, então nós não podemos, em hipótese alguma, se sentir intimidado ou envergonhado de falar do evangelho. Só que esse não é o principal problema. O problema maior é não ser uma vergonha para o evangelho. Muita gente conhece a teologia, muita gente sabe explicar o evangelho, prega o evangelho, mas é uma vergonha para o evangelho, principalmente nos últimos dias que estamos vivendo, e a igreja evangélica tem sofrido ataques e escândalos após escândalos de estrelas e super famosos do meio gospel. Então nós precisamos tomar cuidado para não ser uma vergonha para o evangelho. O problema, nem tanto, é ter vergonha do evangelho, porque parece que em nossos dias ser evangélico, ser gospel, conhecer Jesus se tornou moda, se tornou cool. As pessoas olham e dizem assim: que coisa linda, ele é crente, ele é gospel. Mas a verdade é que na maioria dessas pessoas, elas estão em busca de fama, de ser aceito e querem ser aplaudidos pelo homem, pelo mundo. Mas a verdade é que um profeta de Deus, alguém que serve a Deus verdadeiramente, jamais será aplaudido pelos homens, porque o evangelho confronta, o evangelho não aceita comunhão com as trevas. Não há união entre luz e trevas. Aonde a luz chega, acaba as trevas, porque as trevas é a ausência de luz. E cada vez mais, estrelas do gospel, famosos, estão sendo uma vergonha para o evangelho. Fecha aspas. Então, o que é o evangelho? Essa palavra evangelho significa boas novas ou boa notícia. É a mensagem de que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou, e agora pode salvar a todo aquele que nele crê. Isso é o evangelho. O evangelho é a boa notícia de Deus. Observe Gênesis 3, capítulo 15, é o proto-evangelho. É a primeira pregação do evangelho. E sabe quem é que prega o evangelho pela primeira vez? Deus. Quando Adão e Eva desobedecem e agora pegam folhas de figueira para cobrir a sua nudez,
porque perceberam que estavam nus. Isso aí não resolve. É como se fosse as obras, os homens tentando se salvar por meio das obras, escondendo a sua vergonha. Então Deus vem, traz o juízo, anuncia ali o seu juízo, a prestação de contas, mas ao mesmo tempo ele prega o evangelho, que é o proto-evangelho, para Adão e Eva. E ele vai dizer que o fruto da mulher esmagaria a cabeça da serpente, se referindo a Jesus e a Satanás. Deus estava dizendo que após a queda do homem, após o homem fazer folha de figueira como roupas para tentar cobrir a sua vergonha, mas que não servia, após a declaração do juízo de Deus, pela sua infinita misericórdia, a gente pode já dizer assim, a graça de Deus já se manifestando no livro de Gênesis. Deus anuncia Jesus, o Salvador, aquele que libertaria o homem dos seus pecados. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de Deus. E qual é a boa notícia de Deus? É que você é pecador, você merece o inferno, você está condenado ao inferno, mas Deus ele preparou a salvação para você. A salvação é Jesus Cristo, que morreu por você, para que você fosse livre dos seus pecados. E para que você seja salvo, basta somente você crer em Jesus. Porque a morte de Jesus na cruz do Calvário nos garante a salvação. Que coisa maravilhosa! O homem passaria a vida toda e ainda assim não descobriria como ser salvo, como se achegar a Deus. O que o homem pode fazer é o que Nimrod fez, construir uma torre para tentar chegar até o céu. Mas Deus é poderoso e soberano, que faz com que a confusão das línguas confunda os homens, para que ninguém se entenda, e aquela obra é parada, porque o homem não consegue chegar até Deus, porque as boas obras não salvam, conforme Efésios capítulo 2 e o versículo 8, que diz assim: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9 vai dizer por que nós não somos salvos pelas obras. E vai dizer assim: não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se gloriar. Se a gente fosse salvo por meio da obra, a gente não precisaria de Deus, não precisaria de um Salvador. Nós mesmos seríamos os nossos salvadores. Mas a verdade é que o homem não pode salvar a si mesmo. A origem do Evangelho é Deus. Deus é a origem do Evangelho. É por isso que em algum momento, no capítulo 1, verso 1 de Romanos, Paulo vai dizer assim: o Evangelho de Deus, porque Deus é a origem do Evangelho. O Evangelho não foi criado, não foi inventado pelos homens. O Evangelho tem origem em Deus. O Evangelho também é o Evangelho de Jesus, pois Cristo é o centro, o cerne do Evangelho. O que muitas vezes a gente ouve na internet, na televisão, no rádio, é o homem se colocando no centro, como se ele fosse o centro do Evangelho, o centro do mundo. O homem é o centro de tudo. Calma aí. O centro do Evangelho, o cerne do Evangelho é Jesus Cristo. Em cada capítulo, em cada versículo, em cada livro, Jesus é revelado. Jesus é manifesto, nos apresentado. Como eu disse, no livro de Gênesis, capítulo 3, Jesus já era apresentado. E o que falar da criação? Jesus também está presente na criação. Então, em toda a Bíblia, o cerne é Jesus Cristo. O homem é apenas aquele que recebe a bênção do Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E para encerrar, Paulo vai dizer assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O Evangelho transforma vidas.
Paulo é um exemplo vivo. Ele tinha certeza que as boas novas que ele pregava era capaz de transformar vidas. Porque Paulo tinha essa convicção, porque Paulo estava ansioso, porque Paulo estava pronto, porque Paulo tinha convicção que aquilo que o evangelho fez na vida dele poderia fazer na vida de outras pessoas. A justiça de Deus se revela no evangelho do início ao fim. O justo viverá pela fé. Deus revelou a sua justiça no evangelho ao punir o pecado, e na ressurreição de Cristo revelou sua justiça ao oferecer a salvação ao pecador que crê. Deus é justo quando ele envia Jesus para morrer na cruz por causa do nosso pecado, e ele também é justo quando ele, por meio do sacrifício de Jesus, nos justifica, nos salva. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que essa mensagem tenha te ajudado a compreender melhor o Evangelho. Tim Keller, ele diz assim: o Evangelho é isto, somos muito piores do que imaginamos e muito mais amados do que poderíamos sonhar. O Evangelho é a boa notícia de Deus para o homem pecador, que há esperança em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo falou com você, compartilha com teus amigos, deixa aqui os teus comentários, o que você gostaria de saber e de aprender sobre o Evangelho, o que é que você achou desse tema, dessa nova série, e até o próximo vídeo.